Boa tarde a todos vocês, irmãos e irmãs, que o Senhor os abençoe grandemente. Glórias a nosso Deus, glórias ao Senhor, aleluia, glórias a nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, glórias a nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre, porque Deus é muito bom, Deus é generoso, Deus é imensamente poderoso. E hoje nos olhou com os olhos de misericórdia para nos abençoar a todos nós. Glórias a nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Hoje vemos a grandeza do poder do nosso Deus acompanhando-nos a todos nós aqui na República Dominicana. É um país maravilhoso, é um país famoso a nível mundial pela beleza de sua natureza. Mas hoje estamos felizes porque essa natureza foi ofuscada, primeiro pela grandeza do poder do nosso Deus e ao mesmo tempo pela presença da nossa irmã Maria Luísa, que a ilumina absolutamente tudo. Glórias a nosso Deus. Glórias a nosso Deus. Pode se sentar, irmãos e irmãs. Hoje estamos, irmãos, literalmente de festas com o Senhor. Nos reunimos neste lugar para um estudo bíblico com a nossa irmã Maria Luísa, profetisa e apóstola do Senhor. Veio até aqui para que também a irmã nos ensine sobre a doutrina do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a irmã abre a boca, sabemos que Deus é que fala. Quando a irmã fala, sabemos que pela palavra de Deus, Deus nos limpa, Deus nos liberta. E hoje vamos ser totalmente limpos e abençoados. Glórias a nosso Deus, glórias ao Senhor. Senhor já nos anunciava a todos nós que a irmã viria, e com ela também viria muitas bênçãos do nosso Deus. A irmã, ao finalizar o estudo bíblico, vai fazer uma oração por todos nós, tal como o Senhor disse à irmã, que quando ela orasse, a igreja iria receber muitas bênçãos. Então, estamos esperando esse momento do estudo bíblico como tal, com a meditação da palavra do nosso Deus, as perguntas nas quais vamos ser edificados, porque Deus nos vai ensinar a oração, tudo o que Deus faz num evento tão maravilhoso como este, que foi preparado com muito amor, para a honra e glória de nosso Deus. Bendito o nome do Senhor para sempre. Glórias a nosso Deus. Quando nas igrejas anunciamos a visita da nossa irmã Maria Luísa, todos na igreja, o que via nas pessoas, e também vendo como pastor da igreja, e falando com os outros pastores, a alegria no coração, a felicidade, é muita emoção, muita alegria. E chegou o dia, nós ficamos contando os dias, fazendo uma contagem regressiva, e os dias se passaram rapidamente, e chegou o dia glorioso, onde Deus nos está dando essa bênção maravilhosa. Glórias a nosso Deus, bendito seja o Senhor para sempre. Bem, irmãos, que bom. Hoje, irmãos, também o Senhor nos dá a oportunidade também de receber visitas com a irmã Maria Luísa. Veio nosso irmão Humberto Romero. Bem-vindo, irmão. Desculpe, irmão, por favor. Esposo de nossa irmã Maria Luísa. Bem-vindo. Bem-vindo. E o irmão Oscar Carrillo. Irmão, por favor. Ele não necessita apresentação, irmão. O irmão é do escritório da igreja nos Estados Unidos, esposa da nossa irmã Perla Moreno, a filha da nossa irmã Maria Luísa. Irmãos, estava contente até que me chamaram aqui. Obrigado. Deus abençoe. A irmã já havia dito que temos que gastar bem o tempo, o mais bonito de nós na doutrina, da manifestação do Senhor. Mas dou os parabéns. Gosto muito de ver este fervor, assim que se louva a Deus, essa alegria, com esse ânimo. Glórias a nosso Deus.
E assim como assim Deus se manifesta aqui, a irmã deixa sempre esse caminho pronto. Lá nos Estados Unidos estamos privilegiados, porque as igrejas têm crescido de uma forma vertiginosa, como a nível mundial. Quer dizer que nos Estados Unidos, hoje já temos 18 templos próprios. Glórias a nosso Deus. E temos também 3 ou 4 projetos novos para iniciar do zero novas construções. O Senhor disse que teria muitas obras, e assim Ele prometeu, e assim segue acontecendo. Glórias a Deus. E gostaria também de comentar com vocês 2 coisas que a irmã gosta muito. Antes da pandemia, quis criar um grupo de música para gravar os hinos 11. Gostaram dos hinos 11? Glória a Deus. Hoje aqui está conosco também a pessoa que trabalha na câmera, o irmão Estevão, que coordena juntamente com o irmão Juan Carlos, que fizéssemos esse trabalho. Que o mais bonito nos hinos 11, formamos um grupo muito bonito, muito compacto, onde o Senhor me proveu pessoas que estudaram em Berkeley, que é como o Harvard da música. E eles fazem parte da equipe, não só ele, mas a música de conservatórios tradicionais está se utilizando a melhor qualidade de produção. Não temos que invejar a ninguém. Se vocês veem os últimos hinos, tem uma fidelidade muito linda, e as pessoas que conhecem música dão conta que todos os detalhes, e nos parabenizam por isso. Glória a Deus por isso. A outra coisa, que a nível mundial, a irmã nos autorizou a fazermos toda a tradução a nível mundial. Temos 18 idiomas que estão sendo traduzidos de maneira contínua, porque a igreja cresce em todos os países do mundo. Vocês têm visto a África, e faz pouco tempo, algo muito bonito, a irmã nos autorizou, algo que nós estávamos trabalhando há 8 meses, que é a inteligência artificial. E acontece que tem uma ilha muito pequena chamada Sri Lanka, que fica abaixo da Índia, ao sul. E acontece, irmãos, que lá, quando eles se reúnem, como eles faziam? Manda para eles uma tradução em inglês dos estudos bíblicos, e tem uma pessoa da mesma rua da igreja que faz a tradução para o idioma deles, que se chama Tamir. Quando, nesse tempo, fizemos o primeiro teste com a inteligência artificial, a pessoa que está à frente da obra lá, que conheceu a igreja, e chorava de ver a irmã Maria Luísa falando em Tamir de uma maneira perfeita. Glórias a Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu gosto muito do idioma francês, da forma que se fala. Vou colocar para vocês um pouquinho de francês, com a nossa irmã Maria Luísa falando em francês. Tourner vers Dieu. Lorsque le Saint-Esprit... Não. Bom, em inglês. What does the word conversion mean? When the Lord tells a person or the preacher teaches that we must convert... E resulta também que a irmã nos compartilhou algo muito bonito. Esse projeto já levamos cerca de 8 ou 10 meses, e a irmã me dizia que o Senhor havia prometido a ela que ela estaria falando em muitos idiomas. E ela ficava triste com isso. E ela dizia, e nos compartilhou em segredo, mas como eu sou comunicativo, então, que dizia o Senhor? Ela dizia que o falava a ela, que dizia que ela falaria nesses idiomas, e hoje ela entende essa promessa de Deus, porque o que Deus promete, Ele cumpre. Glória a Deus, irmãos, que Deus abençoe. Boa tarde, irmãos. Que Deus siga nos abençoando grandemente. A glória é para Deus. A glória é para Deus. Está aqui reunido. Agradecemos a irmã Maria Luísa e todos aqueles que acompanham a irmã. A senhora, para nós, irmã, é uma escola de como se deve viver bem diante de Deus. Obrigado pelo seu esforço, irmã. Diz a Bíblia, falando de Deus, que Deus é o filho que ama, Ele corrige. E a irmã Maria Luísa nos ama muito, cada um de nós, porque nos vive ensinando e corrigindo. Bendito o nome do nosso Deus.
Os convido agora que fiquem de pé. Vamos orar ao nosso Deus para preparar este coração. Deus, de diversas maneiras, em muitos sonhos, nos tem mostrado que hoje será um dia de muita bênção e liberdade. Vai ser um dia que Deus vai nos libertar grandemente. E necessitamos, amém, irmãos? Vamos orar a Deus e vamos aclamar a esse Deus poderoso que está no meio de nós e que nos está escutando. Oremos. Senhor Deus poderoso, bom, bendito Deus poderoso, santo e perfeito és tu, Senhor. Como tu, Senhor, não há nada igual. Tu é o que conhece os corações. Olha, Senhor, que tínhamos há muitas semanas pensando nisso. Isso são 9 anos esperando essa grande bênção, Senhor. Mas neste momento, Senhor, dizemos, valeu a pena. Neste momento sentimos regozijados. Neste momento, Senhor, aqui em nossos corações sentimos essa alegria, essa liberdade, esse gozo. E neste momento, Senhor, sabemos que Tua palavra, Senhor, vai chegar ao nosso coração. E essa palavra, Senhor, vai sair e vai brotar uma grande árvore que vai dar muitos frutos para Ti, Senhor. Porque sabemos, Senhor Deus, que Tu vai nos ajudar. Olha, Senhor, que temos dedicado esse tempo para Ti. Agrada-te, Senhor, de cada um de nós. Temos dedicado, Senhor, este momento, ó Pai, para que nos ensine, para que nos corrija, porque Tu quer e quer o perfeito de nós, Senhor, que estejamos prontos quando o Senhor vier pelo Seu povo, nos leve. Ajuda-nos, Senhor, abençoa o Seu povo, porque sem Ti nada somos, Senhor. Sem Ti, Senhor, nada somos, nada conseguimos. Se agrada de nós nesse momento, abençoa cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta alegria, esta oportunidade, que a nossa Maria Luísa esteja aqui conosco. Abençoa todos que estão aqui presentes, e todos e cada um de nós, e também os que nos verão. E Te pedimos, Senhor Deus, abençoa grandemente a nossa irmã Maria Luísa e todos que estão com ela. E Te pedimos, Senhor Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a glória e toda a honra seja sempre ao nome do nosso Deus. Pode sentar, irmãos. Queremos glorificar a Deus? Queremos louvar a Deus? Eu sei que sim. Vamos cantar hinos, vamos buscar nossos hinários, vamos buscar o hino número 16, o Evangelho da Salvação. Hino número 16. Como
Perfeito é nosso Deus. Grande é o Senhor. Que maravilhoso é louvar nosso Deus. E agora também vamos, com palmas nas mãos, cantar a Deus. Os convido agora que fiquemos de pé. Vamos cantar coros. E um coro muito bonito, que tem como título: Eu sei que estás aqui, Senhor. E Deus está conosco, irmãos. Nós sentimos? Esse coro, 172. E vamos cantar com todo o nosso ser, porque Deus merece o melhor de nós. Bendito o nome do nosso Deus. Louvemos o nosso Deus. Coro 172. Bendito nosso Deus. Chegou o momento, irmãos. 9 anos, irmãos, esperando. Obrigado, irmã Maria Luísa. Bem-vinda, irmã. Muito boa tarde, novamente, os meus queridos irmãos e irmãs aqui da República Dominicana. Eu cumprimento vocês com muito carinho e eu estou muito feliz e muito contente de estar aqui com vocês. Agradeço ao Senhor por Ele ter me permitido vir, porque a Igreja do Senhor cresceu, a promessa de Deus tem se cumprido ano após ano. E já em muitos lugares do mundo, o Senhor está se manifestando e Ele está movendo os corações para o seu reino. E se torna mais difícil, portanto, conseguir visitá-los. Talvez antigamente eu visitava muito os irmãos com muita mais frequência, mas agora tudo isto se saiu do poder humano. Mas o nosso Deus poderoso, que trabalha em espírito e em verdade, o nosso Deus que é espírito e que está em todos os lugares e olha para os corações das pessoas e vê as intenções de cada um, é isso o mais importante, porque lá o Senhor está com cada vida, com cada coração, com cada pessoa
que abre o coração para Ele. Portanto, é isto o que nos deixa mais tranquilos, porque para nós, como seres humanos, é muito difícil visitar e ir em todas as congregações, mas o Senhor, Ele está aqui com todos, Ele está observando e olhando para todos nós, vendo se nós estamos acreditando, confiando, se nós estamos buscando Ele, se estamos purificando os nossos corações e as nossas vidas a cada dia. Ele está atento a nós. Nós temos conhecido este caminho. Deus nos trouxe e nos colocou neste lugar, na presença de Deus, e é um privilégio muito grande para todos nós isto. Nós não podemos desapontar o Senhor, temos que continuar crendo nele. Vocês podem sentar, irmãos, e vamos seguir em frente. Vamos confiar no nosso Deus. E agora, vamos abrir a Bíblia no Salmo 145. Salmo 145, nós estaremos meditando rapidamente para depois começar com as perguntas nesta tarde. Os estudos bíblicos são muito edificantes, porque nós aprendemos muitas coisas neles. Salmo 145, onde diz: Exaltar-te-ei, meu Deus e Rei, e bendirei teu nome, eternamente e para sempre. Cada dia te bendirei, e louvarei teu nome, eternamente e para sempre. Aqui o salmista, ele está dizendo: a cada dia te bendirei. E isto me faz lembrar, irmãos, me faz lembrar de quando começou a igreja. Nós, como estávamos vindo de uma igreja evangélica, e naquela igreja evangélica onde nós nos congregávamos, somente havia 3 cultos na semana. Lembro que era de terça, quinta e domingo. E quando nós começamos a nossa igreja, quando o Espírito Santo nos disse que nós deveríamos nos congregar porque Ele formaria uma igreja grande e Ele nos deu os dons, o dom da profecia, nós continuamos fazendo o mesmo, fazendo 3 cultos na semana somente. Mas o Espírito Santo, ele disse para nós que o templo, que as portas do lugar onde nós estávamos nos congregando tinham de estar abertas todos os dias e que as pessoas que pudessem, elas tinham que ir na igreja todos os dias, porque todos os dias Deus merece o louvor, porque todos os dias temos de glorificar e louvar a Deus, e que como ele precisava louvores continuamente, assim como na antiguidade o povo de Israel tinha o seu templo, e eles todos os dias iam no templo levar as ofertas, fazer sacrifícios e adorar a Deus, isto era uma coisa contínua, diária com eles. E o Espírito Santo ensinou para nós também que as nossas portas tinham de ficar abertas todos os dias. E hoje em dia, as nossas igrejas, há muitas pessoas que não conseguem se adaptar e elas dizem todos os dias é demais. E há pessoas que dizem, eu tenho costume de só ir na igreja dia domingo. Mas quando o Espírito Santo chega no coração das pessoas, quando Deus fala com eles e começa a abençoá-los, a pessoa muda e ela diz, sim, Deus merece que eu louve Ele constantemente. Se você não consegue ir no templo porque o transporte é difícil, ou porque você está doente, ou porque você tem crianças, pelo que for, você não consegue ir no templo, na sua casa, na sua moradia, você deve louvar a Deus todos os dias, afastar um tempo para o Senhor todos os dias e agradecer Ele. E se você for ao templo, com mais razão ainda, o Senhor ficará mais feliz, porque no templo, na congregação, o Espírito Santo se manifesta. E além disso, temos de trabalhar os dons espirituais. E se o Senhor dá os dons espirituais e a pessoa só for uma vez na semana na igreja, só ao domingo, ela não poderia nem trabalhar os dons espirituais direito. Então o Senhor é muito sábio. E nós
entendimos isto muito depois. Nós obedecemos o que o Senhor nos disse, mas somente tempo depois entendemos as razões do porquê o Senhor nos deu a ordem de abrir o templo todos os dias. E aqui no Salmo 145, no verso 2, diz: cada dia te bendirei. Portanto, o Senhor, Ele merece que todos os dias nós digamos para Ele: Senhor, obrigada por mais um dia de vida, porque é um dia a menos para a minha vida, mas é um dia a mais que eu me aproximo de estar na eternidade contigo. Estão vendo? É assim que agradecemos ao Senhor e é assim que o Senhor nos ensina. Vamos continuar com o verso 3. Grande é o Senhor e digno de supremo louvor, e sua grandeza é inescrutável. Aqui está destacando que o louvor para o nosso Deus é importante demais. Uma geração louvará tuas obras à seguinte geração e anunciarão teus poderosos feitos. E é assim mesmo, irmãos, porque a palavra do Senhor está se pregando há mais de 2000 anos, quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou na terra há mais de 2000 anos, e diz aqui que uma geração louvará as obras de Deus à seguinte geração e anunciarão os poderosos feitos do nosso Deus. E é assim mesmo, porque Deus é o mesmo ontem e hoje. E o que Ele fez ontem, Ele faz hoje também. E nós vemos a sua manifestação. E é por isso que esta palavra é verdade, é verídica. Nós não podemos duvidar deste livro maravilhoso, do que ficou escrito aqui, porque tudo está se cumprindo exatamente como Deus permitiu que fosse escrito neste livro. E por isso diz: falarão do esplendor da glória de tua majestade, e eu contarei tuas maravilhas. Para Deus não existe o tempo, e desde faz mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo, num dos salmos, disse: no meio da congregação te louvarei. E é porque Ele está no meio de nós. O Espírito Santo é quem faz que nós sintamos alegria e felicidade, é quem faz que nós possamos cantar e orar e que nós tenhamos no coração essa alegria que transborda, que muitas vezes não tem nem explicação do porquê nos sentimos assim, porque nos sentimos felizes com Deus. Com Deus nos sentimos felizes, mesmo tendo algum problema, alguma dificuldade, alguma doença. O Senhor, Ele estará conosco e vai nos ajudar, Ele vai nos estender a sua mão. É isso que o nosso Deus faz. E o verso 6 diz: os homens falarão do poder de teus tremendos feitos, e eu contarei tua grandeza. O nosso Deus, o Espírito Santo, o Senhor Jesus Cristo, no seu Evangelho, nos ensina e publica a grandeza de Deus por meio do Espírito Santo. O verso 7, divulgarão a memória de tua imensa bondade e cantarão tua justiça. Quem cantará a justiça de Deus? Os escolhidos do Senhor. No 8, clemente e compassivo é o Senhor, tardio para a ira e grande em misericórdia. Bom é o Senhor para com todos, e a ternura de seu amor sobre todas as suas obras. Vamos confiar no amor de Deus, vamos confiar na misericórdia do Senhor. Hoje, enquanto eu estava cumprimentando todos vocês, porque eu gosto de me aproximar de vocês e cumprimentá-los e olhar vocês nos olhos e ver os seus rostos, e eu percebi que há muitas pessoas que estão atadas por bruxarias, por feitiçarias, por maldições. Mas também percebi que o Senhor fez promessas para muitos, que Ele os limpará, que os libertará, que os curará. Mas também o Senhor também, Ele pediu em troca a fidelidade de vocês com Ele, que vocês sejam firmes e fiéis, que vocês continuem vindo na igreja, que vocês leiam a Bíblia, que vocês imponham mãos nos seus entes queridos, nos seus parentes que estão atados com essas doenças terríveis. Foi isso que o Senhor disse, temos de fazê-lo, temos de obedecer. Mesmo que você diga, eu não tenho o Espírito Santo, eu ainda não tenho os dons,
não importa. Você faça isto confiando em Deus. Imponha mãos nos seus entes queridos, nos seus parentes, os seus filhos, esposos, esposas, irmãos, a mãe e o pai, quem for, impõe as mãos neles e peça a Deus misericórdia, porque o Senhor hoje fez essas promessas a muitos e deu a ordem de vocês imporem as mãos. Então é importante que aqui, como diz no verso 9, que o nosso Deus é bom para com todos e a sua ternura é sobre todas as suas obras. Então, por isso, no verso 10 diz: todas as tuas obras te louvem, ó Senhor, e teus santos te bendigam. Divulguem a glória de teu reino e falem de teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens teus poderosos feitos e a glória da magnificência de teu reino. Teu reino é um reino de todos os séculos e teu domínio por todas as gerações. É o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, porque diz que o reino dele é por todos os séculos, e isto nos enche de alegria e felicidade, porque nós temos um Deus poderoso que não cansa, que está conosco, que mesmo vindo uma geração a outra, o nosso Deus permanece para sempre. No 14, o Senhor sustenta todos os que caem e endireita todos os que se encurvam. Os que se encurvam são as pessoas doentes, atadas, as pessoas que têm síndrome de Down, as pessoas que têm autismo, as pessoas que estão paralíticas, que estão em cadeiras de rodas, todos eles, as pessoas que eu vi que tinham muitas bruxarias e feitiçarias, eles são os encurvados pelo diabo, oprimidos por ele, mas eu sei que Deus vai libertá-los, eu sei que o Senhor os libertará. E o Senhor, ele disse que ele estará levantando esses encurvados. No 15, os olhos de todos esperam no nosso Deus verdadeiro, em ti esperam os olhos de todos, e tu lhes dás seu alimento a seu tempo, abres tua mão e enches de bênção a todo ser vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, ele é justo. Portanto, nós clamaremos a Ele para Ele ter misericórdia de nós, dos encurvados, dos que estamos sofrendo, dos que somos escravos e estamos sendo perturbados pelo diabo. Temos que pedir isto ao Senhor, porque o Senhor, Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele é misericordioso em todas as suas obras. 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. O Senhor falou hoje para muitos e disse: orem, peçam e clamem, porque o Senhor, Ele está pronto para ouvir as suas orações e libertará os poucos. É isso que o Senhor disse. E vejam aqui a promessa formosa. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade, cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá também o clamor deles e o salvará. O Senhor guarda todos os que o amam, mas exterminará todos os ímpios, incrédulos, teimosos, rebeldes, que menospreciam a palavra do Senhor. Proclame minha boca o louvor do Senhor, e todo homem bendiga seu santo nome, eternamente e para sempre. Nós confiamos no nosso Deus, confiamos no Senhor, confiamos nas suas promessas, e o Senhor fez promessas hoje para muitos, e o Senhor olhará ou está olhando com olhos de misericórdia os encurvados, os oprimidos, os doentes, os que precisam de Deus, os que têm diferentes problemas, os que estão vivendo em amargura e tristeza, os que sentem desolação na sua alma, que sentem depressão. O Senhor está olhando para todos vocês com seus olhos misericordiosos, e Ele fará um milagre com todos. Confiemos no Senhor.
Confiemos e amemos o Senhor com todo o nosso coração e façamos a vontade dele. Nos afastemos das coisas erradas, nos afastemos do pecado. E se você não consegue, peça para Deus ajuda e ele ajudará para você tirar da sua vida erros, pecados, fraquezas, coisas que não convêm, coisas que ofendem ao Senhor. O Senhor os ajudará, porque ele é amor, ele é misericórdia. Deus está conosco, então quem contra nós? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E agora sim, queridos irmãos, no final do estudo bíblico, nós faremos essa oração, mas hoje enquanto eu andava no meio de vocês, eu vi as doenças, os problemas, as necessidades, mas também vi a mão do Senhor prometendo bênçãos. E eu sei que o Senhor tem misericórdia, porque nós estamos aqui diante da presença dele, porque nós conhecemos o caminho dele e ele nos trouxe diante dele. Então ele não permitirá que nós saiamos daqui desapontados, mas que nós possamos seguir em frente, porque estamos no caminho do nosso Deus. Por isso, agora honraremos ao nosso Deus com as perguntas e as respostas, e no final, o nosso coração estará aberto para a oração para o nosso Deus. Então agora vamos começar com as perguntas de hoje. Irmã, muito boa tarde, que o Senhor a abençoe. Vê-se que aqui a República Dominicana a ama muito. Irmã, primeiramente quero que me desculpe, porque você já desses versículos falou várias vezes, para ver se você pode esclarecer-me sobre as moedas de prata, irmã. Eu, especificamente, tenho a dúvida no capítulo em Mateus, versículo 27, capítulo 25, que é onde o Senhor, pois, reclama com o servo infiel e sobre as moedas de prata, mas ele diz que se o tivesse dado ao banqueiro seu dinheiro, teria rendido, e com isso devolveria a ele com juros. Mas minha pergunta no espiritual, irmã, quem é o banqueiro, ou como rende isso assim se ele tem temor e o esconde? Talvez o Senhor está falando sobre o egoísmo das pessoas, porque aqui diz que Deus deu moedas, quer dizer, deu dons para as pessoas e disse para eles, trabalhe esses dons na igreja. Mas a pessoa ficou com preguiça, não creu, não quis seguir no caminho do Senhor, se desanimou por algum motivo e não trabalhou esses dons espirituais para Deus, mas também não permite que outras pessoas façam isso. Porque essa pessoa, então, serve mais como tropeço, serve como tropeço espiritual para as pessoas que estão ao redor dela, seja a família dela, ou amizades que ela tem, ou as pessoas que a levaram na igreja, pessoas próximas dela na igreja. Ela está servindo como tropeço, porque não está agindo bem, está sendo mau testemunho. Então ela não trabalhou as coisas que Deus lhe deu, mas também não permitiu que os outros trabalhassem, porque as outras pessoas ficam escandalizadas com o testemunho dela, com a forma dessa pessoa ser. Então as outras pessoas não trabalham os dons que Deus lhes deu também, porque viu que essa pessoa tem preguiça, que não voltou na igreja, que vai um dia, mas no outro dia não vai, que ela vai para o mundo, que volta na igreja. Então tudo isto é um grande tropeço na vida espiritual das pessoas que conhecem essa pessoa. E as pessoas se desanimam, elas desanimam e pensam, mas veja o testemunho dele, depois dele ser tão consagrado, tão entregue a Deus, dele ter os dons e trabalhar na igreja, veja, não voltou mais na igreja. Então isso faz que se torne um escândalo, e esses escândalos fazem que as pessoas não continuem na igreja do Senhor. Então essa pessoa não trabalhou os dons que Deus lhe deu, mas também não deixou, de uma certa forma, que os outros trabalhassem também, pelo seu mau testemunho. Então Deus está dizendo nessa parábola, tudo bem, se você não permitiu
que surgisse algum interesse nessa moeda, nesse dom que eu te dei, então por que você não deixou para o outro? Quer dizer, por que você não foi pelo menos bom exemplo, bom testemunho para que as pessoas que te conhecem seguissem em frente e não desmaiassem e seguissem firmes na igreja pelo seu testemunho, porque há muitas pessoas que vão embora da igreja pelo testemunho da sua família ou dos seus amigos que levaram eles na igreja e depois estão sendo um mau testemunho, tendo uma vida de pecado. E a pessoa pensa, mas se foi essa pessoa que me evangelizou e me trouxe na igreja, veja como ela está vivendo. Eu não quero isso. Então, essa pessoa está sendo pedra de tropeço na vida espiritual dos outros. É isso que pode significar essa parábola, que essa pessoa não quis colocar essa moeda no banco para que ganhasse interesses em cima disso. E isto quer dizer que tudo que o Senhor nos ordenar fazer, nós devemos fazê-lo. Se Ele nos dá o dom de impor as mãos, nós devemos fazê-lo com fé, confiando que Deus me ordenou fazer isto e que não sou eu quem tem o poder, mas é o poder de Deus e a misericórdia dele que estará agindo em mim, na minha obediência. Eu simplesmente devo obedecer ao Senhor, porque eu não tenho poder, mas o Senhor tem o poder, e como eu estou obedecendo Ele, o Senhor fará a obra, Ele atuará, Ele agirá. Nas obras nós veremos esses frutos. É isso, Muito irmã. obrigada, Vamos Deus continuar? abençoe. Vamos continuar? Sim, irmão. Boa tarde, irmã. Que o Senhor abençoe a senhora e a toda a sua comitiva. Receba uma saudação calorosa de toda a igreja da República Dominicana. Na antiguidade, o povo de Israel falhou a Deus em muitas vezes. E uma dessas ocasiões foi que foram ao profeta Samuel e pediram um rei. E sabemos Que ao profeta Samuel o quê, irmão? que foram ao profeta Samuel pedir um rei, que fossem governados por um rei, quando estavam sendo guiados por Deus. Sabemos que lemos na Bíblia que o povo falhou, e também todos esses reis falharam, a maioria deles falharam. Todavia, nos tempos de hoje, nós não pedimos uma rainha, e o Senhor nos deu uma rainha, a sua igreja. Bem, Bueno, isso lo dice está usted dizendo pues, pelo carinho que você sente por mim. Amém. Mas hoje, todos nós somos reis e sacerdotes. Portanto, o Senhor Jesus Cristo falou e disse que todos os seus seguidores, os seus crentes, quer dizer, o povo do Senhor, o povo, a igreja que o Senhor Jesus Cristo está formando, ele disse que chamará todos nós de reis e sacerdotes. Então, todos seremos reis, rainhas e sacerdotes e sacerdotisas para Deus. Esse é o nosso trabalho espiritual que cada um de nós tem. Cada um de nós tem direito de receber todos os dons espirituais e servir a Deus. É essa a promessa. O Senhor não disse que os dons são somente para algumas pessoas e para os outros não. Ele disse que é para todos. A promessa é que todos receberemos esses dons. Uns trabalharemos de uma forma, outros de uma outra forma, mas todos trabalharemos para o serviço do Senhor, para ganhar almas para o reino dos céus. Bem, irmão, pode continuar. Minha pergunta está baseada no livro de 1 de Timóteo, no livro de 1 de Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Sim, pode Se me ler. permite, irmã. Também que do mesmo modo as mulheres se ataviem em roupa decorosa, com pudor e modéstia, não com penteado ostentoso, nem ouro, ou pérolas, ou vestidos caros, mas com todas boas obras, como convém às mulheres que professam piedade. Irmã, desde que cheguei à igreja, tive uma dúvida sobre as vestimentas. O Senhor, havendo se manifestado na vida de muitas pessoas, essas pessoas também testificam das maravilhas que o Senhor tem feito em suas vidas. Alguns continuam
agindo de forma inadequada, como podemos falar, colocando algumas roupas que não são de acordo. No meu pensamento, isso creio que a pessoa que não conhece a nossa igreja pensaria de uma forma errada, porque teria uma ideia errada da nossa igreja sobre o comportamento de alguma pessoa aqui dentro da igreja. A senhora em muitas ocasiões nos falou sobre isso, então teria que seguir replicando esses ensinamentos? Bem, irmão, quando neste verso diz que as mulheres deveriam se vestir com roupa decorosa e não com penteados ostentosos, se nós voltarmos ao passado, na época da história, de como viviam e se vestiam e agiam as mulheres e os homens também, os gregos e os romanos após todos os romanos, homens e mulheres. Não sei se vocês alguma vez já assistiram na TV, onde mostram as formas na antiguidade como eles se vestiam, a forma extravagante. Eles se vestiam de uma forma extravagante. E os ricos eram os que faziam isto, aqueles que tinham muito dinheiro. Eles se vestiam de uma forma muito extravagante para mostrar que eles eram ricos e para mostrar a sua importância, o seu cargo, o seu lugar na sociedade. E eles faziam uns penteados até o teto, as mulheres e os homens também. Os homens se vestiam quase como uma mulher, com muitas joias nas orelhas e em todas as partes do corpo. Pintavam o corpo, faziam penteados e perucas usavam também, até os homens usavam. Era algo extravagante, muito ostentoso, porque eles faziam isto para mostrar o quão importante eram. Os que não vestiam assim eram os pobres, as pessoas sem dinheiro. As pessoas pobres, elas se vestiam com os pés descalços, andavam sem se pentear, se cobriam com coisas muito leves, porque eles não tinham dinheiro. Mas as mulheres e os homens que tinham dinheiro, eles sempre queriam mostrar o seu poder e a sua grandeza, a sua riqueza, com a forma que eles vestiam. E quando chegou o evangelho, porque ainda no povo de Israel também, as mulheres usavam, e isto nós encontraríamos em Isaías 2 ou 5, creio, no capítulo 2 de Isaías, onde fala sobre o castigo contra as filhas de Sião. Se alguém já leu, vai lembrar. E diz lá que no povo de Israel, as mulheres também usavam os seus perfumes, as suas joias. Havia mulheres ricas e mulheres pobres, homens ricos, homens pobres. E segundo isso, eles usavam muito ouro, muitas joias, eles vestiam assim. E de certa forma, era uma humilhação para as pessoas pobres, porque os ricos andavam muito bem vestidos, andavam de carruagem, e as pessoas pobres não tinham nem para comer. Então, era essa forma que eles vestiam. E quando chegou o evangelho do Senhor Jesus, como o evangelho não era somente agora para o povo de Israel, mas o evangelho veio para pessoas de muitas nações. Eram os israelitas e os estrangeiros, ou os gentios, porque essa foi a promessa, que todos tinham o direito de serem salvos e ouvirem o evangelho e se converter a Deus. Então havia uma mistura de culturas, de dinheiros, das pessoas que tinham dinheiro, dos que não tinham, dos que se vestiam extravagantemente, os que não, os que sim. Então, é por isto que os apóstolos começaram a ensinar que, como o Espírito Santo veio sobre todas essas pessoas, tanto os judeus que se converteram ao Evangelho, homens e mulheres que se converteram, e estrangeiros ou gentios, homens e mulheres que também se converteram, havia essa diferença de cultura, de roupa e de forma de agir na forma prática no dia a dia. Então, o que os apóstolos fizeram?
Eles disseram: vocês não precisam mais mostrar. Vocês que têm dinheiro não precisam mais mostrar que são ricos. Não mostrem com as suas joias, com a sua roupa, com a forma em que vocês se vestem. Não mostrem isso mais, porque vocês já têm o Espírito Santo. Então, todos somos iguais no Senhor, pobres e ricos, e o Espírito Santo vem e Deus nos dá os dons espirituais a todos. Então, vocês não se vistam com essa ostentosidade exageradamente. Sejam mais moderados na sua forma de se vestir, porque vocês não precisam mais mostrar nada a ninguém. Vocês só precisam mostrar que são filhos e filhas de Deus com o poder, com o respaldo, com os dons que vocês obtiverem. É assim que vocês mostrarão a sua grandeza ou a sua dignidade, mas não é mais ostentando a sua riqueza. Então o apóstolo, ele diz aqui, não é que era pecado, ele só estava pedindo que não se fizessem as coisas de formas extravagantes porque não era bom, porque ele queria que eles mostrassem as suas virtudes e as qualidades morais. É isso que as pessoas devem mostrar que têm, não mais as joias. Contudo, se você tem dinheiro e gosta de usar joias, use as suas joias. Mas quando você estiver na igreja, na congregação, não precisa mostrar que você é uma pessoa importante e superior porque você tem muito dinheiro. Não, você mostrará que você é uma pessoa que tem os dons, que tem a Deus no seu coração, que serve a Deus e que Deus está usando ou usando-a para fazer milagres e sinais. É isto o que os apóstolos queriam ensinar, porque isto não é pecado. E em Isaías, quando nós lemos lá, diz que Deus, por castigo ao povo de Israel, os deixaria tão pobres, de tal forma que as mulheres não poderiam mais usar maquiagem, nem usar essas roupas extravagantes, porque o Senhor tudo estaria o tornando em fedor, diz lá, porque o Senhor enviou uma guerra contra os israelitas, contra Jerusalém. Eles não tinham mais comida, eles tinham que comer os seus próprios filhos. Tudo isto aconteceu e se cumpriu. O capítulo de Isaías, onde diz que as pessoas que andavam com muito ouro, muitas pérolas, muitos perfumes, muitos aromas, chegaria o dia que Deus os castigaria por eles serem rebeldes e nécios e pecar diante de Deus. Mas o pecado não era a roupa que eles usavam, era pela idolatria que eles faziam e outras coisas além disso. Então o Senhor os castigou e disse: tirarei tudo de vocês, vocês não terão comida, nem sequer terão como se organizar, não terão mais perfume, nem vestidos, nem sapatos, não terão mais, porque vem a guerra, vem a miséria, vem a dificuldade econômica para vocês como castigo. Foi isso que Deus fez. Já no Evangelho, os apóstolos não queriam que as mulheres ricas fossem olhar com desprezo e humilhar as mulheres pobres dentro da congregação. Então, por isso, eles diziam: sejam moderadas na sua roupa, porque vocês não mostrarão as suas virtudes e qualidades por meio das joias que vocês têm, ou da roupa ou os penteados. Vocês mostrarão com o poder de Deus, os dons que Deus lhes deu e a forma como Deus os usar na igreja. É assim como vocês mostrarão as suas qualidades, as suas virtudes, a sua importância, a sua dignidade. E hoje em dia, realmente, eu já vi pessoas que são extravagantes e exageradas na sua vida. Por exemplo, as pessoas que se enchem de tatuagens. Eu já vi homens e mulheres que têm o corpo todo tatuado, e isso é um exagero, e isso é ostentoso. Eu diria que se uma pessoa que tem essa vontade vem na igreja, ela se converte, Deus lhe dá os dons, mas ela tinha a vontade de tatuar o corpo todo, ela queria fazer isso, provavelmente ela estava poupando dinheiro, porque eu suponho que isso é caro, mas ela chega na igreja, Deus vem na sua vida, o Espírito Santo vem estar com esta pessoa. Ela vai acabar pensando: mas como eu vou usar o meu dinheiro para fazer essas tatuagens? Isso não vale a pena.
O próprio Espírito Santo ensina para ela e faz ela sentir que não vale a pena, que isso é uma coisa exagerada, que não há juízo em fazer coisas assim. E a pessoa não faz, porque o Espírito Santo ensina para ela e faz ela sentir que não deve fazer essas coisas, que não deve ser exagerado, extravagante. Em alguns lugares nós vemos também que os homens usam joias gigantes e deformam as orelhas, fazem buracos gigantes, colocam metais no corpo. É isso o que chamaríamos de ostentosidade, exagero na forma de usar o seu corpo ou usar a roupa. É essa a ostentosidade. Nós diríamos, então, não exagera, não tira suas orelhas e coloca umas de plástico porque são coloridas e brilham. Até onde vamos chegar se as pessoas fazem, por exemplo, chifres? Há pessoas que implantam chifres aqui, eles colocam na testa, fazem uma cirurgia e colocam chifres porque eles acham bom. No Senhor, nós não faremos isto porque o Espírito Santo, ele ensina para nós e nos faz sentir o que convém para nós, como nós deveríamos viver e fazer as coisas. É o Espírito Santo quem nos ajuda. Mas as pessoas que são exageradas, extravagantes, o que nós vemos lá fora, porque eu creio que vocês já viram muitas coisas, muitas extravagâncias na roupa das pessoas, na apresentação pessoal das pessoas. Tudo isso é apoiado ou provocado por espíritos maus. Há muitos espíritos maus que provocam as pessoas a fazer coisas onde a própria pessoa faz, mas ela nem percebe que um espírito mau, que um demônio está apoiando ela, está empurrando ela a fazer todas essas coisas erradas e desagradáveis. Isso só falando da roupa, das vestes, da apresentação pessoal de alguém. Mas também tem tudo o restante que os espíritos provocam as pessoas. Por exemplo, pessoas que se suicidam ou que matam alguém, que esfaqueiam alguém, que atiram em alguém e fazem isto e aquilo. Tudo isso é provocado por espíritos maus. E quando nós chegamos na igreja, há algumas pessoas que mudaram, porque o Senhor muda elas, o Espírito Santo faz que não sintamos mais o desejo de fazer essas coisas extravagantes, mas há outras pessoas recentes que continuam vivendo essa vida e praticando isso porque acham bom, até o dia que Deus muda eles. Então, na igreja, nós veremos pessoas fazendo tudo. Vamos ver pessoas moderadas e outras que têm um pouquinho de exagero, eu diria um pouquinho de exagero na sua roupa, mas temos que esperar que seja Deus quem mude os corações, porque nós não podemos ficar falando para as pessoas, você precisa se vestir assim, faz isto, faz aquilo. Do que serve eu fazer que uma pessoa se vista bem na sua roupa e na sua apresentação pessoal, se o coração dessa pessoa não se converteu ainda a Deus, não crê em Deus, não confia em Deus, não tem nada de Deus? Do que serve, então, uma aparência? O mais importante é primeiro as coisas de dentro. Quando acontecer as coisas de dentro do coração, a mudança do coração, isso vai se refletir na parte de fora, como a pessoa agir, como a pessoa se vestir. Essa é a consciência, é o próprio Espírito Santo quem ensina. Nós não precisamos, às vezes, nem ensinar isto. Nós ensinamos o que a Bíblia diz, o decoro. A Bíblia diz que as mulheres devem ter modéstia. Eu acho que todos entendemos o que é o pudor, não é? Porque não vamos vir na igreja, por exemplo, num biquíni. Não vamos vir na igreja assim, como é quente, então eu venho em biquíni na igreja. Isso não seria pudor. Então, como nós já entendimos que na Bíblia diz que as mulheres se vistam com pudor na sua forma de vestir, nós já entendemos, sim, entendimos, não precisamos me proibir, nem me dar bronca, nem me dizer, porque eu já sei que eu tenho que agradar a Deus, e se eu creio em Deus e quero seguir o caminho do Senhor, eu preciso me submeter ao que Deus diz, ao que a Bíblia diz. Mas também temos que saber
Porque às vezes as pessoas elas se tornam fanáticas e exageram nas proibições. Há pessoas que exageram também e proíbem, então já exageram nessa proibição. E do que serve? Há pessoas que proíbem os outros, você não pode usar perfume porque é pecado, você não pode usar creme no corpo porque é pecado, você não pode usar creme para o seu rosto porque é pecado, tudo é pecado. Então, não usa creme, nem perfume, nem usa maquiagem, porque tudo é pecado, mas por dentro você está pecando, porque você tem rancor, inveja, é egoísta, você quer que as coisas ruins aconteçam com os outros e mente. Então paremos um pouco para pensar, não é? Primeiro, mudemos as coisas de dentro e não vamos exagerar, porque não temos de exagerar. Vamos ser normais. Vamos ser normais. Deus nos ensina a sermos normais. Que tem de ruim se uma pessoa usa perfume? Não faz mal. Deus não vai ficar enraivecido por isso, porque Deus criou as plantas, as flores, para que disso fizéssemos os perfumes. É isso. Portanto, a vida no Senhor é uma vida onde nós temos de pedir a Deus sabedoria, inteligência e fazer as coisas bem. E não ser fanáticos, não cair no fanatismo, nem exagerar na forma de vestir. Sejamos pudorosos, o pudor é muito importante. Talvez algum dia nós façamos um estudo bíblico sobre o pudor e vamos dar exemplos, porque os irmãos e as irmãs têm tantos exemplos e experiências. Eles já foram em muitos países onde tem formas de se vestir diferente. Então vem tudo isso, como se vestem as pessoas que moram na floresta ou no deserto, como se vestem. São tantas coisas as quais teríamos de falar, mas para tudo nós vamos achar um sentido, uma razão, e nós vamos agir e proceder sabiamente, prudentemente. É isso. Então, a tarefa para as irmãs é buscar no dicionário o que significa o pudor ou o decoro na forma de vestir. E assim vocês aprenderão e entenderão muitos detalhes, porque nós usamos isto mais do que tudo na igreja do Senhor, porque na igreja do Senhor não podemos vir mal vestidos, mostrando o nosso corpo, porque isso seria uma vergonha com os irmãos. Então, por respeito a todos, nós nos vestimos assim. Mas deve ter irmãos que na sua casa gostam de se vestir mal, porque eles sentem calor, então ficam com roupa de baixo na sua casa e pensam é que ninguém está me vendo, eu tenho muito calor e eu gosto de me vestir assim. E você é livre de fazê-lo até o dia que Deus te proibir. Porque há vezes que nós, como seres humanos, fazemos tantas coisas, ouvimos tantas coisas, fazemos tantas coisas, praticamos tantas coisas, até que um dia Deus nos ensina. E Ele nos diz, não ouve mais isso, não assiste mais esse programa na TV, não ouve mais essa pessoa. O Espírito Santo, Ele nos ensina também. E nós agradecemos a Deus que o Espírito Santo nos ensina, que a Bíblia nos ensina, e também os pregadores, os mestres e todas as pessoas que Deus colocou na igreja com os seus dons, também estão aqui para ensinar. E entre todos aprendemos. Bem, me desculpa, irmão, eu acabei me estendendo falando sobre esses assuntos da roupa, mas esquece o que você achava. Você achava uma coisa, mas isto não era, está bem? Vamos seguir em frente, vamos seguir. Irmã, boa noite. Que Deus a abençoe muito. Bem-vinda à República Dominicana. Promessa do Senhor cumprida. Vou fazer 2 perguntas, irmã, se a senhora me permitir. E uma está como modo de introdução, onde nós, como a senhora nos tem ensinado sempre, nós não somos uma evolução, mas sim uma criação divina de Deus, da forma que fomos feitos. E vemos o comportamento do ser humano hoje em dia, como quer transgredir a lei do Senhor. E estamos encontrando hoje em dia no que se chama os alimentos transgênicos, irmã. Mas se ensina disso através dos meios de comunicação e muitas pessoas o seguem. E para introduzir minha pergunta, vou usar a leitura em Gênesis sobre a pergunta que vou fazer. Gênesis capítulo 25, verso 32, onde Esaú diz a Jacó:
e despreza a sua primogenitura? E diz, então, eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Aí vem uma pergunta, irmã, que está em Levítico, capítulo 19, verso 19, onde o Senhor nos dá uns estatutos, uns mandamentos, onde diz, os meus estatutos guardarás, não permitirás que se ajunte teu gado com animais de outra espécie. Aqui, onde tem a vírgula, diz, em teu campo não semearás com mescla de semente. Ou seja, mescla de semente é o que hoje em dia está ali fazendo mal ao nosso corpo, à nossa saúde. Como nós não somos evolução, mas somos uma criação divina de Deus, temos encontrado que através dessas pessoas que fazem essa parte da saúde, o metabolismo, e vemos que essas sementes que estão fazendo tanto dano, que são transgênicas, como o milho, a trigo, a aveia, a soja e muitas outras, as que mais se vendem a nível mundial. Isso, irmã, como sabemos que a senhora é o ministério que tem o respaldo de Deus e que tem esse ensinamento para nós, o que isso poderia repercutir em nossa vida física? Porque hoje em dia vemos uma quantidade de muitas enfermidades crônicas que se devem a esses alimentos, porque esses alimentos são extremamente agressivos, geram inflamações e estragam o nosso metabolismo. Irmã, o que nos poderia ensinar sobre isso? E nós, o mais importante é que sabemos que a senhora é nossa mestra. Bem, irmão, é que até agora eu estou ouvindo esse nome de alimentos transgênicos. Transgênicos, tudo bem. Nós não podemos, na verdade, isso sai das nossas mãos. Nós não podemos proibir ou criticar as pessoas que estão fazendo todas essas análises, que têm essas técnicas e que criam essa composição de alimentos. Nós nem sabemos o que comemos, o que estamos comendo. Nós já não sabemos o que estamos comendo, se são coisas boas ou más. Mas nós tentamos comprar a nossa comida no mercado. Nem pensamos mais de onde vem, de onde procede. Nós não podemos fazer nada, não podemos evitar. Deus também não está intervindo nisso, o Senhor não está mais intervindo nessas coisas. Talvez Deus, por causa de tanta desobediência do povo de Israel na antiguidade, porque o povo da antiguidade não fez a vontade de Deus. Eles desobedeceram desde o primeiro momento que Deus os formou como o povo de Israel. Portanto, eu acho que Deus já deixou a humanidade assim. E entre essa humanidade estamos nós também, que sofremos as consequências. Nós também estamos sofrendo as consequências da desobediência e do pecado dos nossos ancestrais. E já nós não ficamos mais pensando nessas coisas. Já nós estamos pensando em Deus, porque nós não podemos resolver o mundo. Nós não podemos resolver os problemas que há no mundo, o que existe lá fora. Isto nos força, porque o mundo nos força e os governos nos forçam a nos submeter a muitas coisas. Vamos lembrar na pandemia, quando eles disseram que tínhamos de tomar a vacina. E tinha pessoas que não queriam se vacinar. Outras pessoas fizeram sem problema. Para mim, era indiferente tomar a vacina ou não. Eu não vi nenhuma importância, mas também não vi que fosse uma coisa ruim. Contudo, muitas pessoas que não quiseram tomar a vacina não lhes permitiam viajar em avião. Eles não poderiam viajar porque se eles iam viajar, tinham que ter o certificado. Então, se as pessoas precisavam viajar, o que elas precisavam fazer? Tomar a vacina. Então, vocês percebem que os governos nos obrigam a fazer essas coisas? Se eu não quero fazer uma coisa e fico rebelde, o que eu farei? Morrerei de fome? De sede? Morrerei pela doença porque eu não estou obedecendo e não quero me submeter? No final, nós temos de fazer o que os governos dizem, impõem.
nós vamos acabar fazendo essas coisas. Então, a minha única esperança é que, como eu tenho o meu Deus, eu digo, Senhor, nos ajuda porque este mundo está ao revés. O que eles estão inventando, o que eles vão inventar, nós não sabemos o que acontecerá no futuro com tudo o que está acontecendo. E Deus, então, terá misericórdia de nós. É por isto que nós devemos nos segurar em Deus, nos agarrar dele e não desgrudar da mão do Senhor. Nós sempre temos de confiar e obedecer ao Senhor e amá-lo e louvá-lo para que Deus nos guarde e nos proteja de tantas coisas que estão acontecendo e vão acontecer no mundo, tanto nas comidas como nos medicamentos, na água e em tudo. Então não fiquemos preocupados por isto, não sintamos angústia por isto. O que você for comer, coma no nome do Senhor. Se você for comer o milho, no nome do Senhor estou comendo este milho. Se vai comer uma mandioca, uma banana da terra, um arroz, no nome do Senhor estou comendo isso, porque é o que o Senhor está me dando para comer no dia de hoje, então comerei, Senhor. Venha de onde vier, se for cruzado, se a semente for legítima ou não. O importante é que tem bom sabor. Então, vou comer. Não vamos ficar angustiados por isto. Para o que nos preocupamos tanto? Por que ficamos tão preocupados por estas coisas? Se no final, nós um dia teremos de morrer. Eu leio na Bíblia, às vezes, onde fala sobre os profetas e diz o profeta tal morreu quando ele adoeceu da doença da qual ele ia morrer. Então, ele ficou doente porque Deus já tinha dito que ele tinha de morrer de uma doença X. Portanto, nós teremos de morrer e o Senhor vai dispor de que forma será. Se será por uma comida, bebida ou por uma doença. Mas o importante é ganhar o reino dos céus. Vamos seguir em frente. A outra pergunta? Outra pergunta? Sim. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à República Dominicana. A estávamos esperando faz tempo, irmã, de que já estivesse aqui em nosso país. Receba uma cordial saudação dos irmãos da Igreja de Pedro Brande. A amamos, a adoramos, irmã. Graças. Obrigada. A irmã acabou de me dizer, nós adoramos a senhora. E eu me lembro que o Senhor, há uns 6 anos, me disse, te adorarão, te venerarão. E então eu disse ao Senhor, mas Senhor, não pode, é idolatria. Mas eu me lembrei que na Bíblia nós temos estes casos. E eu disse, tudo bem, então não é ruim. Vou deixar as pessoas me amarem. Bem, irmã, sim. Irmã, minha pergunta é sobre Saul e Davi. Eu quero saber... Sobre quem? Sobre Saul e Davi. Ah, tudo bem. Irmã, eu quero saber por que Saul tinha tanta perseguição a Davi. Se é que ele pressentia que algum dia Davi poderia substituí-lo no trono, ou era armadilha que o inimigo estava pondo contra Davi? Sim. Saul, ele perseguiu Davi porque ele sabia que Davi seria o rei. Então ele tinha inveja, ele tinha ciúmes e é por isso que ele o perseguia e queria matá-lo. Pode seguir, irmã. Irmã, e hoje em dia, como Deus vê isso da perseguição, irmã, dentro da igreja? Que de repente alguém crê que outro o possa substituir, irmã, como que ele o persiga também? Bem, hoje, na igreja, eu não creio que exista essa perseguição, porque os dons espirituais são dados por Deus, não é? Então, uma pessoa não poderia dizer, como esse tem os dons espirituais e eu quero substituí-lo, eu quero ser quem tenha e ele não, e eu quero que essa pessoa não possa surgir mais, que não esteja mais lá, eu quero ser quem está lá. A pessoa não pode, porque isto é dado por Deus. Então, do que serve alguém sentir inveja de uma outra pessoa se não pode fazer nada? Porque as coisas de Deus têm de se mostrar. Uma pessoa tem que mostrar que tem de Deus, que tem os dons, ou que Deus está usando esta pessoa, que Deus lhe dá visões, revelações, que profetiza.
A pessoa precisa mostrar que Deus lhe deu isto. Se alguém fica com inveja e diz, que eu quero tirar essa pessoa desse lugar, não pode, porque essa é uma questão do Senhor. Então, ninguém vai tirar ninguém na igreja do Senhor. Ninguém vai tirar o lugar do outro, porque isto é dado por Deus. O que Deus dá vai permanecer assim. Estão vendo? Então, não substituir, isso não deveria existir. Devem existir invejas de outra forma, mas não dos lugares espirituais, do cargo ou a dignidade que Deus tenha dado para um irmão ou uma irmã. Isto não pode ser tirado. Isto só acabará com a morte. Quando a pessoa morrer, aí sim Deus colocará uma outra pessoa no seu lugar, como o Senhor fez na Bíblia. Nós lemos quando Deus colocava as suas pessoas, o seu rei, e uma outra pessoa queria tirá-lo, mas Deus dizia, é Ele quem eu coloquei aí. E hoje na nossa vida espiritual é igual. O Senhor dá para cada um de nós as coisas e nenhum de nós pode ter inveja ou tirar de uma pessoa a dignidade e o lugar que Deus lhe deu. Nós temos de respeitar porque a cada um Deus lhe dá e a cada um Deus usa como Ele quer. Então não deve existir isto dentro da igreja. Não sei, irmã, o que você tem visto ou o que você tem percebido, não sei. Ao ver tanta perseguição que tinha Saul contra Davi, disse que era inveja ou ele pressentia que ele poderia substituí-lo no trono algum dia. E isso aconteceu também, o substituiu no trono, Davi? Sim, mas Saul ficou com inveja de Davi e queria matá-lo para que ele não fosse rei. Foi isso que Saul humanamente fez. E procurava ele para matá-lo, porque a única solução de substituir uma pessoa era por meio da morte. Então Saul ficou com tanta inveja que pensou, eu quero matar a Davi, porque ele tirará o trono de mim. É uma coisa humana, são coisas humanas que Deus permite. Mas, como a irmã fala sobre a igreja, alguém que queira nos substituir, não pode acontecer, porque o que Deus dá para uma pessoa, deu para essa pessoa. O dom que Deus lhe deu e a forma como Deus usa você, Ele não me usa assim, Ele não me deu isto, então eu valorizo e respeito isso porque eu não sou usada dessa forma, mas eu trabalho da forma que Deus me usa e cada um de nós deve trabalhar da forma que Deus lhe usa, com os dons que Deus lhe deu. Mas nós não podemos substituir, não podemos agora dizer eu vou matar essa pessoa para obter os dons que ela tem. Não pode acontecer agora. Na antiguidade as pessoas pensavam sim, eu tirarei o seu lugar de rei, de governante, tirarei de você. Mas hoje não é assim. Hoje é a vida espiritual. E como é a vida espiritual, para quem Deus dá, ninguém pode tirar dessa pessoa até a pessoa morrer ou, provavelmente, no dia que ela pensar em nunca mais voltar na igreja, aí eu suponho que Deus tirará os dons dela. Mas ainda não vi esses casos acontecerem. Bem, vamos estar orando ao Senhor. As pessoas que saibam, tenham percebido e achem ou saibam que são vítimas de bruxarias, que fizeram contra vocês bruxarias, feitiçarias, maldições, e que por causa disto você está sofrendo. Alguns não conseguem dormir. Alguns vivem sem esperança, têm doenças físicas, têm dores, doenças que a ciência médica não conhece. Tem muito sofrimento e dor, inestabilidade, pessoas que sofrem de depressões, de todas essas doenças mentais. Você, neste momento, onde nós estaremos orando ao nosso Deus, onde nosso Deus nos prometeu, nos fez estas promessas, e nos salmos que lemos agora há pouco, onde diz que Deus nos ouve, nos escuta, que Ele age, que Ele é misericordioso com nós, levando em consideração todas estas coisas, clame ao Senhor. Clamem ao Senhor e depositem nele
a sua confiança e digam para o Senhor: Senhor, tem misericórdia da sua filha, do seu filho, do seu irmão, do seu parente, quem for. Clamem ao Senhor com todo o seu coração e não duvidem. E coloquem na presença do Senhor as suas doenças, também as doenças físicas, as doenças incuráveis. Nós vamos estar orando e pedindo. E como este vídeo vai para o mundo todo, onde estão todas as igrejas, vocês lá que estão nos vendo, nos ouvindo, vocês façam o mesmo. Levantem as suas mãos se conseguem, ou coloquem a mão no coração e peçam ao Senhor pela saúde, saúde mental, saúde física, pela paz, pelas bênçãos materiais e espirituais, pelas necessidades, pelas petições, pelos anseios do coração. Outros desejam receber os dons espirituais, também peçam ao Senhor. Então vamos pedir ao Senhor, crendo que o nosso Deus está aqui nos ouvindo e que Ele fará o milagre, porque esta tem sido a sua promessa maravilhosa. Bendito Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Pai, Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, neste momento, pela Tua misericórdia, pela Tua verdade, pela Tua palavra, pelas Tuas promessas divinas, pelas Tuas promessas que são fiéis e verdadeiras. Te agradecemos, Senhor, por estas promessas que nós lemos neste Salmo 145, onde Tu permitiste que ficasse escrita esta promessa, Senhor, para que nós não nos esquecêssemos, para que não ficasse esquecido que Tu prometeste. Pai, te agradecemos, Senhor, e estamos diante da Tua presença neste momento. Todos os irmãos e as irmãs e todos os que estão assistindo este vídeo têm muitas necessidades, têm petições que estão colocando diante de Ti, têm desejos nos seus corações, porque Tu fizeste muitas promessas para muitos e lhes prometeste bênçãos espirituais, lhes prometeste bênçãos materiais também. Mas também, Senhor, há muitos que têm doenças físicas, doenças incuráveis, e eles precisam de Ti, que Tu estendas a Tua mão poderosa, que coloques a Tua mão sobre a cabeça de cada um, que sejas Tu curando e tirando toda doença, Senhor, toda dor, que Tu cortes e tires ataduras, correntes diabólicas. Também, Senhor, as doenças mentais, eu te peço, meu Senhor, que estendas a Tua mão e repreendas esses espíritos imundos, repreende as bruxarias, as feitiçarias, as maldições. Senhor, veja que há muitas pessoas que estão atadas e acorrentadas destes espíritos maus, por estas bruxarias e feitiços, mas Tu és poder, Senhor. Tu tens libertado muitas pessoas. Tu limpaste muitos. Tu cortaste muitos feitiços, muitas maldições tens tirado. De muitos, Senhor, de milhares de pessoas. Tu fizeste estes milagres maravilhosos na vida de cada um, porque Tu és poderoso, porque deste alívio e consolo e saúde e alegria, tens dado regozijo e paz para muitos, libertando-os de todas estas pragas. Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Senhor, estende a Tua mão poderosa também sobre todos os que no seu coração têm o desejo e o anseio de receber as coisas espirituais, de ter a perfeição nas suas vidas, de viver uma vida reta e perfeita diante de Ti. Santo Pai, estende a Tua mão e abençoa, Senhor, e enche do poder do Teu Espírito Santo. Derrama, Senhor, o Espírito Santo e os dons espirituais. Tira, Senhor, os temores, as dúvidas, o medo, as inseguranças. Tira, Senhor, toda a covardia.
e timidez e temor, destrói a obra do maligno, tira a incredulidade, tira as dúvidas e os temores, Senhor. Estende a tua mão poderosa e envia o teu poder, envia os dons espirituais, ajuda cada um, Senhor, a resolver todos os assuntos, lhes dá alegria, lhes dá regozijo, lhes dá paz, lhes dá felicidade, Senhor. Bênçãos, muitas bênçãos terão, muitos se regozijarão, porque vem poder do alto, vem o poder do Espírito Santo na vida e no coração de muitos. E vem bênçãos e dons espirituais também. Vem muito trabalho, vem muita ocupação, vem crescimento também nas igrejas, vem muitas pessoas, muitos se converterão. Eu limparei e libertarei e quebrarei as correntes, as ataduras, destruirei a obra do maligno, tirarei todas as bruxarias e as feitiçarias, destruirei tudo o que o diabo tirou. A paz dos corações de muitos, dividiu as famílias, destroçou muitos, mas eu estarei limpando e abençoando a cada um, quebrando essas correntes de escravidão do inimigo, estarei abençoando e prosperando. Também abençoarei nas coisas materiais, também darei a paz, a liberdade, a cura física para muitos. Muitas doenças serão tiradas em breve, porque eu vestirei de roupas, de vestes novas a muitos, darei os dons espirituais, enviarei vocês a trabalharem a muitos lugares, viajarão por muitos lugares, pregando e ensinando sobre o reino, sobre o que é perfeito, sobre este evangelho maravilhoso. Todo este evangelho que será estendido por muitas nações, vem muitas mudanças e prosperidade e progresso para muitos. Darei dinheiro, porque há muitos que precisam de dinheiro. Nas emergências eu os prosperarei e eu providenciarei dinheiro e bênçãos materiais. Vem muitas mudanças. Eu vestirei vocês com vestes de poder do alto e tirarei tristezas e sofrimento, amargura dos corações. Estarei tirando de todos os que sofrem o sofrimento, os levantarei, os libertarei, os curarei. Vem muitas bênçãos, muitos triunfos para muitos, mudanças positivas eu estarei trazendo. Farei prodígios e sinais e usarei muitos com os dons espirituais em perfeição. Vem dias onde muitos terão de falar do meu poder, porque eu me manifestarei em grande maneira e darei os dons e prodígios serão realizados, muitos milagres também acontecerão. Portanto, continuem em frente, sendo firmes, porque a bênção está muito perto de cada um. O diabo fugirá da presença de cada um, porque o diabo veio para fazer muitos males, mas eu estarei com cada um dos meus filhos, os que me buscam, os que me clamam. Sigam em frente e sejam firmes, porque as bênçãos estão muito perto. Bênçãos darei para todos, a cura, há bênçãos e muitas mudanças, muito triunfo vem em todos os sentidos. Eu os enviarei longe a pregar e ensinar e serão revestidos do poder. E não faltará a bênção material. Eu estarei dando o dinheiro necessário para todos, as coisas necessárias para a evangelização da minha obra, da minha palavra, e a minha igreja seguirá em frente. Confiem e sigam em frente, sejam firmes. Obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso. Envia cura, Pai, e reveste do poder do alto a todos, Senhor. Nos dá bênção, lhes dá prosperidade, lhes dá progresso. Tira, Senhor, as confusões. E, Pai, liberta e tira, Senhor. Liberta, Senhor, os que são escravos de bruxarias e feitiçarias. Os liberta, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Liberta e ajuda cada um, Santo Pai, no nome glorioso de Jesus Cristo, Teu Filho amado. No nome de Jesus Cristo, nós venceremos no nome de Jesus Cristo. Glorioso, Senhor, glorioso é o meu Pai. Te agradecemos, Senhor, Glória a Deus, glória ao Rei para sempre, aleluia. Bendito seja o Senhor. Orando sin cesar venceremos, orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder, en el nombre de Jesús venceremos.
eres amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Orando sin cesar venceremos. Orando sin cesar venceremos. Para poder vencer necesitas el poder. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, porque estás conmigo. Venceré, porque es mi amigo fiel. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. Venceré, venceré, vencerás, vencerás. En el nombre de Jesús venceremos. A honra e a glória sejam para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. O nosso Deus prometeu liberdade, bênçãos e nós temos de crer. E o Senhor, Ele começará a libertar. Não se preocupem, o Senhor começará a libertar as pessoas. Porque Deus é misericordioso e Ele estará libertando os cativos. É isso o que nós sabemos. Deus liberta os cativos. E nós agradecemos ao Senhor porque todas essas pessoas sofrem, mas o Senhor, na sua misericórdia, estará fazendo os milagres e aos poucos limpará até que as pessoas fiquem totalmente livres. Deus tem feito esta grande promessa. Muito obrigada. Muito obrigada, irmãos. Que o meu Deus abençoe vocês grandemente. O Senhor, Ele prometeu também bênçãos materiais a muitos e bênçãos espirituais. Prometeu também chamado a muitos para que sirvam ao Senhor. E eu desejo que vocês recebam em breve, estas bênçãos do meu Senhor. Muito obrigada pelo seu amor, pelo seu carinho. Que Deus abençoe e até mais. Até mais, os meus queridos irmãos. Tomara que vocês cheguem nos seus lares, nas suas moradias em paz. Que Deus abençoe. Obrigada.